notou como o modelo de mundo tem sofrido alteração? Como tem mudado o modelo de mundo? E cada vez que se fala em mudança, há um grande susto. Toda experiência nova traz algum medo. Toda mudança traz algum tipo de expectativa, de insegurança. E nós estamos vivendo hoje um momento na educação que tem causado um grande alvoroço, ou por falta de informação, ou por informação demais, ou por fofoca, ou por ouvir dizer. O que eu sei é que as pessoas estão ficando assustadas com a possibilidade de fechamento de escolas. Procurando, pesquisando nos sites do governo do estado de São Paulo, eu descobri que haverá toda uma remodelação do sistema, com 400 escolas aproximadamente sendo desocupadas, não para ficarem prédios fechados, mas para serem usados de outra forma. Mas para entender melhor esse assunto, eu trouxe aqui um diretor de uma escola estadual, que é óbvio, vamos falar de vários assuntos, mas eu trouxe basicamente para que nós começássemos a falar dessa mudança estrutural na educação do estado de São Paulo, e muito me honra receber aqui essa ilustre personalidade aqui do nosso município, ele que já foi vereador, já foi chefe de gabinete, já foi secretário municipal e hoje é diretor do Colégio Raquel de Castro. Muito me honra aqui a sua presença, professor Cândido Garcia Alonso, acertei? Acertou. Quase que eu erro, Cândido Garcia Alonso, meu amigo Cândido, que é diretor aqui do Raquel de Castro. E aí, professor, obrigado por ter vindo, como é que vai ficar isso? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que você me dá mais uma vez aqui de estar na sua presença, conversando com as pessoas que te escutam, te ouvem, que te prezam muito e batendo papo sobre assuntos que são relevantes para a cidade. Professor, assusta isso, essa mudança? Assusta, toda mudança assusta. Jonas, a gente há de convir que qualquer alteração que você queira fazer, qualquer mudança que você queira fazer, até mesmo quando é mudança de residência, que você sai de uma casa para outra, você tem sempre aquelas dúvidas sobre o novo, sobre o local que você vai, o desconhecido. O desconhecido é uma incógnita, você não sabe muitas vezes o que vai encontrar. Né? Então, todo tipo de mudança, querendo ou não, ele causa uma preocupação. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Do jeito que está bom? Não, do jeito que está... Não está bom, então tem que mudar alguma coisa. Não está bom. Mas não está bom não é por conta apenas do jeito que está. É um conjunto de situações que hoje levam a gente a questionar a própria educação estadual, a educação paulista. Tá? Nós temos problemas na educação paulista que nós temos críticas a ela. Desde a época da Rose Neubauer, quando lá naquela oportunidade... Quando bateram no Covas, certo? Em frente ao Caetano de Campos. Não, isso é bem antes disso, bem antes. A Rose Neubauer, quando ela fez a reorganização, isso foi na década de 90, ela fez uma coisa que está sendo feita agora. Já tinha sido naquela oportunidade também reorganizado algumas escolas. Existiam escolas que eram de quinta e tal, que passaram a ser somente de primeira a quarta. O senhor gostava do trabalho da Rose Neubauer? Não gostava. Porque eu sou de uma família de professores, em casa as críticas eram veementes a ela. Eu não gostava do trabalho da Rose e nem do modelo que ela implantou através, digamos, da progressão continuada, que no estado acabou sendo uma, digamos, promoção automática, por falta naquela oportunidade de a devida preparação. Foi feita toda uma mudança sem que antes que a mudança acontecesse houvesse uma preparação do coletivo, fosse dos professores, fosse dos alunos, fosse da comunidade como um todo. A ideia era boa? A ideia, por exemplo, da progressão continuada é boa. A ideia é boa, a questão é a praticidade dela. Essa ideia vem como o Xalita, né? Quando o Xalita começa a crescer na educação. Não. A ideia da progressão continuada é anterior ao Xalita. A Rose é que instala... É dela a ideia? A ideia é muito contrária. A ideia vem de Paulo Freire. De Paulo Freire, que já implantou. Só que na questão da progressão continuada com Paulo Freire, tá? E isso foi implantado na Prefeitura de São Paulo, na gestão da Erundina, e Paulo Freire foi secretário... Com Mário Sérgio Cortella fazendo parte da Secretaria de Educação. Também, e Paulo Freire foi secretário de Educação. Sim. A ideia era de estar quem sucedeu foi o Mário Cortella. Pois é, e são duas pessoas que têm um conhecimento e uma experiência na educação profundos.
eles estabeleciam ciclos menores para que o aluno pudesse passar de uma série para outra sem ficar retido na série, porque a aprendizagem ela se dava de maneira diferente para as crianças. Não é toda criança que tem 7 anos que já consegue ir para a primeira série ou para o segundo ano hoje, devidamente alfabetizada. Tem algumas que têm mais dificuldade de aprendizagem do que outras. E isso, no ciclo, era interessante, porque a série retinha. E quando retinha, já desanimava, desestimulava. Mas também o novo sistema também não deu certo. O novo sistema, no primeiro momento, não deu certo, porque estabeleceu só 2 ciclos. O primeiro ciclo, que era da primeira à quarta série, só retinha na quarta série, e o segundo ciclo, que era da quinta até a oitava, para reter na oitava série. E, portanto, Estou me dizendo que a ideia era boa e a execução falhou, é isso? A execução acabou não sendo adequada, porque não houve a devida preparação. Mas a ideia era boa no seu conceito? A ideia é boa no conceito. Tá. A execução é que falhou. A progressão continuada, a ideia dela é interessante no sentido que ela analisa as diferenças de aprendizagem que você tem em determinada faixa etária. E você acaba, por conta de 1, 2 disciplinas, não retendo o aluno na série, fazendo com que ele caminhe para a série seguinte e que na série seguinte ele pudesse aprender aqueles conteúdos que ele não tinha conseguido assimilar na série anterior. Então, nesse sentido, o conceito é interessante, Jonas. O que acontece? Com a Rose Neubauer, isso aí se dá também com o governo Covas, tá? Porque foi o Covas que ganhou em 94, 95, ela faz o quê? A reorganização da rede, ela também muda as escolas, dando às escolas uma característica, um perfil. Tinha escola que era da primeira à oitava série, hoje seria do 1º ao 9º ano, que foi desmembrada, ficou só de 1ª à 4ª e outra escola de 5º e 8º. Então, mais ou menos o que vão fazer hoje? Mais ou menos o que vão fazer. Por quê? A ideia era que o mobiliário que eu tenho para uma criança de 7 anos, por exemplo, a carteira, a cadeira, os livros que eu tenho... biblioteca. A própria sala de leitura... Biblioteca, você não pode ter uma biblioteca de 0 ao 3º ensino médio. A questão seria na questão da otimização dos recursos. Então, eu tenho uma estrutura física apropriada para uma determinada faixa etária. Esta ideia, lá em 96, quando a Rose fez a reformulação, também provocou críticas da comunidade. E no final aconteceu. O que nós estamos vendo hoje, entre aspas, é um replay. A diferença desse replay é que também o que o governo alega neste momento é que, diferentemente de 96, 97, onde a gente tinha um aumento da demanda na rede pública estadual, hoje a gente tem uma redução da demanda na rede pública estadual. Em outras palavras, em 96, 97, quando eu tinha um aumento de alunos do ensino médio, por exemplo, hoje esse número caiu. O número de atendimentos, segundo dados do governo estadual, decresceu. O número de alunos que você tem na rede hoje diminuiu. Portanto, você pode muitas vezes ter 2, 3 unidades escolares funcionando no período da noite, quando só seria necessário uma unidade. Funcionando no período da noite e a outra não precisando funcionar. Ou seja, eu não preciso ter 5 classes numa escola, 5 classes na outra escola, quando numa escola eu posso ter as 10 classes. Ter, portanto, um professor com maior número de aulas numa mesma unidade escolar. Esta ideia, entre aspas, é interessante. A questão é como eu viabilizo isso hoje. O que a gente sabe, de uma maneira geral, é que existe uma tendência de se fazer um estudo, e os diretores da rede pública de Santos, da diretoria de Santos, que engloba Santos, Cubatão, Guarujá e Bertioga, tá? Já tivemos uma conversa com o dirigente, onde ele falou que estava em estudo essa reorganização. Muitas escolas não vão ter alterado em nada a sua estrutura. O Raquel de Castro... Então, vamos trazer aqui para o nosso quintal, Guarujá. Por exemplo, o Raquel de Castro não vai mudar nada, vai continuar sendo uma escola de ensino médio. O que é que tem lá? Só ensino médio? Só ensino médio no período da manhã. Então já está enquadrado nessa nova filosofia. Já está enquadrado na filosofia, então ela não se... A maior reclamação que eu tenho ouvido é sobre a base. A base ela é uma escola que tem ciclo 1, ciclo 2 e ensino médio. Tem todos os níveis. Né? Tem os 3. Quer dizer, 2 ciclos vão perder. A proposta seria, pelo que a gente tem conhecimento, que o ensino médio estaria saindo da base, do Marechal Duarte, e indo para a escola Marcílio Dias. Ficaria os 2 ciclos inferiores. E o Marcílio Dias ficaria somente de ensino médio, manhã, tarde e noite. Hoje o Marcílio Dias é uma... Então, o senhor concorda que quem conseguiu colocar um filho na escola da base, que é considerada top,
ter que tirar esse menino e levar para uma outra escola, por melhor que seja, o pai vai sentir um trauma. Como eu lhe falei, toda mudança É traumática. É traumática. Eu já recebi no Raquel de Castro telefonema, já recebi mensagem, já recebi pai perguntando se podia transferir o filho para o Raquel. Falei, em primeiro lugar, é muito prematuro ainda falar em transferir, porque nós estamos no 4º bimestre. Segundo, é prematuro por quê? Porque o próprio dirigente, o professor João Bosco, pediu que as escolas conversassem com os pais, discutissem com a comunidade essa questão. Então não é uma questão que está sacramentada. Não está decidido ainda, definitivamente? A informação que nós temos, que eu tenho pelo menos da diretoria do professor João Bosco, é que esses estudos estão sendo encaminhados, mas não significa que já está batido o martelo. Que haverá alteração, poderá haver sim. Sabe, professor, eu tive a impressão de que foi uma boa ideia com um marketing ruim. A forma como ela foi divulgada foi muito mais assustadora do que o conteúdo, do que... Sim, o que a gente escuta de vez em quando, e aí a gente tem que separar, digamos, o joio do trigo. E quando eu falo separar o joio do trigo, é porque existem informações que não foram devidamente passadas pela comunidade, talvez pela própria escola, para a sua comunidade, por interesses até mesmo daqueles que estão acostumados. A gente sabe que, por exemplo, eu vou mexer com vida funcional, eu vou ter professores que já estão há 5, 10, 15 anos, 20 anos numa unidade escolar e que talvez tenham que sair daquela unidade escolar para ir para outra unidade. Você está mexendo com profissionais e não foi trabalhada essa mudança, essa saída deles. Em contrapartida, uma coisa que a gente vem observando também ao longo dos últimos anos, há uma queda do número de aulas de ensino médio sendo atribuídas, por exemplo, na rede estadual, comparado a 10 anos atrás. Eu tenho um declínio de número de salas de aula. A escola que eu sou diretor Cada vez com menos alunos em sala. Não é questão só com menos alunos de sala, é um número menor de classes. Hoje a escola Raquel de Castro ela tem 5 classes à noite, uma possibilidade de 10. Eu tenho escolas também grandes, com 16 salas, que estavam com 9 salas ocupadas, com 7 salas ocupadas à noite. Para terminar o bloco, professor, há motivo para susto? Eu diria que o mais importante é a comunidade participar, conversar, dialogar. Por quê? Esta mudança... E não ficar só fofocando. Não. Procurar efetivamente a direção da escola, tomar ciência e clareza do que está acontecendo, como vai ficar efetivamente, tá? Porque existem coisas que a gente até discorda. Eu me recordo que em 2006, quando o secretário, à época, de educação, queria fazer a municipalização de 4 escolas, uma delas era o Lâmia, e a sugestão era que ele queria municipalizar o Lâmia para pegar os alunos que estavam no Oswaldo Cruz II e transferir para o Lâmia. Acontece que a distância de quem estava no Parque Estuário para ir para o Lâmia era muito grande. Impossível. E não dava. Então tem que também discutir e saber qual é a escola de procedência para o aluno e para onde ele vai e como é que ela vai estar adaptada para receber também. Muito bem. Professor Cândido Garcia Alonso, acertei? Estou sempre acertando. Cândido Garcia Alonso, uma honra. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do Jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios,
tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalist, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, e você assistiu aí no intervalo quando nós falamos de Ravena. Ravena, produtos profissionais para salão de cabeleireiro. Ravena, um produto que veio para mudar o conceito em produtos de beleza, principalmente para cabelos nos salões aí de toda a Baixada Santista. Muito bem, estou recebendo aqui essa ilustre personalidade da nossa cidade, que é o professor Cândido Garcia Alonso, que muito me honra com a sua presença. Professor, o senhor está assim um pouco mais esbelto, mais alegre, deu até uma corada, ganhou uma cor, né? Está com uma cor mais viva. Sair da administração fez bem, professor? Não digo que sair da administração fez bem, mas voltar para a escola me fez bem também. Voltar para a escola? Mas voltar para a escola me fez bem. Eu gosto de estar na escola, me sinto bem na escola, me sinto bem trabalhando com o corpo docente, discente. É uma coisa que eu gosto. Eu acho que quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente está bem. Em que pese também, não vou falar que quando eu estava na administração, que eu não gostasse. Eu gostava do meu trabalho como secretário. Mas a preocupação era maior, não era? Eu acho que dos dois lados tem preocupação. Na escola você tem a preocupação com os alunos que estão na escola. E a cobrança é igual? A cobrança eu diria que na escola acaba sendo maior a cobrança muitas vezes do que na administração. Porque na escola quem te cobra como diretor são os pais dos alunos que querem que os alunos tenham aula, são os alunos que te cobram pela situação, são os professores que te cobram porque você tem alunos que não querem nada com nada. Mãe de aluno, às vezes, acha que o filho dela é o Einstein, e só a escola que não reconhece isso. Não, e os problemas, às vezes também os próprios problemas de violência que você acaba tendo na escola, conflitos na escola, e que os responsáveis dos jovens vêm cobrar de você uma atitude como se você tivesse o condão de resolver tudo. Até poder de polícia, né? Pensa que você tem poder de polícia. Com certeza. Essa furtar o meu celular na sala. Como é que eu faço? Faz BO. Eu não vou conseguir revistar todo mundo, vou parar para todo mundo. Então você tem cobranças no dia a dia da escola que todos os gestores sabem muito bem o que eu estou falando. Os gestores, diretores escolares, seja da rede pública estadual, municipal ou particular, convivem com essa cobrança. É muito mais presente essa cobrança hoje do que, por exemplo, eu tinha enquanto secretário de Relações Institucionais, em que pese o peso também de ser secretário municipal. E eu diria que talvez uma cobrança, talvez pela própria característica da secretaria, eu tenho certeza que o secretário Rui de Paiva, na Secretaria de Saúde, sabe muito bem o que eu estou falando, porque ele tem cobranças homéricas na questão da saúde, como o Viana na questão da segurança, e cobram dele muitas vezes coisas que não é... Nem digamos, é pertinente a pasta dele. É pertinente, mas ele não tem como resolvê-las. Okay. Tá. Eu vou lhe dizer, por exemplo, eu não tenho professor de química para pegar aula de química. Eu levo para atribuição, mas não aparece ninguém. Eu não posso ser responsabilizado se hoje me falta profissional na rede para pegar estas aulas. Como também o secretário Rui de Paiva, ele não pode ser responsabilizado se a prefeitura abre concurso para médico e não aparece médico, por exemplo, pediatra. E a população cobra, mas é responsabilidade da prefeitura. Como é que eu vou oferecer um serviço de pediatria se eu não tenho os profissionais interessados em fazer aquele serviço? E na rede estadual, diferente até mesmo da rede municipal, vou colocar hoje o professor na rede estadual, ele recebe praticamente 1/3 a menos do que recebe o professor da rede municipal pelo valor da hora-aula. O valor da hora-aula do Estado está muito aquém daquilo que a gente desejava que entendesse que fosse ideal. O salário no Estado está arrochado. O estímulo para os professores no Estado na questão salarial está difícil. É baixo.
É baixo. E com isso, você faz o quê? Faz com que aqueles professores que estão no estado, eu tive o caso de uma professora no início desse ano, ela tinha um cargo na rede estadual e um cargo e passou no município. Foi chamada. Ela estava mais de 6, 8 anos no estado, efetiva. Ela falou assim para mim, assim, ó, eu vou largar o estado porque no município, com um número menor de aulas, eu vou ganhar muito mais do que eu estou ganhando no estado. Mas sem dúvida. Então, mesma questão do diretor também, né? No município ganha mais do que o diretor de estado. Sim, eu diria que sim. Pela questão do valor da hora-aula, pela questão da função gratificada comparada com o estado. Então, isso não resta sombra de dúvida. Professor, na política, o senhor é do PMDB. E sim. Já foi falado aqui, em outros programas de televisão, que o seu nome foi colocado à disposição do partido como um possível candidato a prefeito da cidade, desde que, óbvio, que o partido aceite isso. O que tem evoluído dentro do PMDB? O que tem evoluído? Como é que está caminhando isso? Bom, primeiro eu fico contente, até mesmo porque recentemente, numa matéria que apareceu no jornal A Tribuna, foi elencado lá alguns dos possíveis nomes. Chegaram a 19 já, hein? Mas está reduzindo e vai reduzir mais ainda. E dentro do PMDB citaram 5 nomes, dentre os 5 citaram o meu nome. O que a gente tem de prática, tem conversado dentro do partido, primeiro, o presidente Newton tem feito um trabalho... Newton Leopoldino. Ele tem feito um trabalho nesse sentido de estar discutindo e montando a chapa de pré-candidatos a vereador, e o PMDB hoje tem uma boa chapa de pré-candidato a vereador, e a própria Antonieta, já conversando com o Newton e com a executiva, deixou bem claro que a intenção seria, através de uma prévia, de uma pesquisa... Uma pesquisa prévia para ver quem tem mais possibilidades. Dos nomes que estão sendo postos aí, do meu e dos outros nomes, qual aquele nome que teria mais densidade política, mais densidade eleitoral, mais probabilidade de estar disputando uma eleição em 2016 pelo PMDB e vindo efetivamente a disputar, não é simplesmente ser figurante. Não é participar. Tá? E o meu nome está lá, nós estamos apenas no aguardo, temos conversado com os companheiros do partido que são simpatizantes. Os 5 confirmaram que são candidatos, independente de nome, os 5 confirmaram? Não, teve o vereador Nelsinho, já deixou bem claro que colocaram o nome dele na tribuna, mas que ele não é pré-candidato. O dos outros, somente eu que estou como lançado, entre aspas, como pré-candidato do PMDB, até porque eu não tenho conhecimento se eles já foram para o partido ou não. E se foram para o partido, se manifestaram para o partido a intenção de sair. Até porque não adianta se filiar e não falar assim, se eu não falo o que quero ser, não é alguém que vai me puxar para ser. Não. A primeira coisa que a gente tem que colocar com clareza é a vontade. A primeira coisa, vamos dizer assim, o PMDB vai apresentar candidato a prefeito. O PMDB vai ter um candidato disputando a eleição o ano que vem para prefeito. Uma chapa... Isso é o primeiro passo. Vai ter. Qual é o nome? Hoje, dentro do PMDB, nós temos nomes que têm condições. Vai ser decidido pelo próprio partido. Sim. E somente o Cândido colocou o nome à disposição por enquanto. Por enquanto que eu saiba, oficialmente, sim, dentro do diretório, o meu nome é que está posto. E aqueles outros que colocarem o nome, obviamente, claro, vai ser feita uma prévia. E com todo respeito aos nomes, às pessoas, a gente escuta extraoficialmente o interesse de A, de B, de C. A gente respeita, inclusive, pela história, pelo comprometimento que tem tido com a administração, a postulação. Professor, estamos chegando ao final do 7º ano do governo Maria Antonieta de Brito, ok? É óbvio que qualquer governo que passe de 4, de 5 anos sofre um desgaste até natural da política. Isso vai influenciar na campanha, na decisão do nome? Isso vai ter algum peso? O desgaste natural de qualquer administração? Tem. Se eu falar que não tem, eu estaria, digamos, faltando com a verdade. Toda administração, querendo ou não, quando ela está chegando ao término do seu ciclo, ela arca com o ônus e o bônus daquilo que ela fez durante a sua trajetória, sendo culpa dela ou sendo culpa de fatores externos. Porque tem muitas coisas que, porventura, alegam que é... Mas até casamento acaba, né, doutor? O meu ainda continua, né, e bem... O meu tem 40 anos já. Não, o meu tem mais de 20 com a professora Adriana, ainda continuamos juntos. Eu com a dona Zilma estou chegando no 40 esse ano. Mas o que eu digo é que na questão da política, o que acontece? Existem, às vezes, as pessoas que falam
e desconhecem a realidade. Sim. Culpam a prefeita, por exemplo, por uma situação, e hoje, por exemplo, eu vejo matérias em todos os jornais apontando que muitos estados da federação, que em 2014 chegaram a gastar 41%, 42% com folha de pagamento, hoje já estão gastando na média de 48%, 50%. Sim, porque os aumentos vêm aí, a arrecadação não aumenta. A arrecadação caiu e o reajuste foi dado. Claro. E isso acaba impactando, isso está fazendo... Vai piorar, hein? E vai piorar. Vai piorar. Existem cidades que estão diminuindo... Então os vetos aí, ó. Estão diminuindo horários de atendimento ao público, cidades, para reduzir os gastos. Existem estados que estão parcelando o salário de funcionários porque não tem arrecadação. A gente não pode, portanto, alegar que os problemas do Guarujá são decorrência de, entre aspas, uma má administração da prefeita Antonieta, mas sim são decorrentes de uma conjuntura nacional que hoje aflige não somente Guarujá, mas aflige todas as cidades e todos os estados. E é importante isso ter clareza, doutor Jonas, e aqueles que nos assistem, porque existem certas pessoas por aí que, no afã de querer disputar a eleição ano que vem e derrotar os possíveis candidatos ligados à administração, querem atribuir à administração responsabilidade que não é dela e não querem dar para a administração o bônus que é dela, tá? Procuram distorcer os fatos, e eu falo que distorcer os fatos tem uma característica, tentar enganar a população. Então o que a gente espera ao longo dos próximos dias, semanas e meses é procurar demonstrar, não somente eu, mas todos os companheiros do PMDB, tudo aquilo que essa administração fez ao longo desses 7 anos, para demonstrar que muita coisa foi feita e muita coisa poderia ser feita não fosse esses fatores externos. O senhor sairia candidato defendendo a administração. Isso é uma coisa importante para se deixar clara. E por que não? E como é que eu vou falar que não vou ser candidato defendendo a administração se eu passei 4 anos como vereador defendendo a administração, se eu passei 2 anos e 7 meses como secretário de administração, tá? Só porque eu saí da administração, a administração não presta? Tudo que eu defendi até agora não tem razão de ser? Eu acho que isso demonstraria, da minha parte, ser uma pessoa que não tem caráter. E eu não rasgo a minha história. A minha história foi uma história de luta, de construir junto com a prefeita Antonieta projetos de inclusão para a sociedade, melhoria para a nossa sociedade, tá? E esses projetos que eu entendo que muitos deles deram certo. Muitos não conseguimos atingir, mas não por falta do esforço, nem dela, nem meu, nem daqueles valorosos companheiros e companheiras do PMDB e de outros partidos que fizeram parte dessa administração. Então, ser candidato é também defender aquilo que tem de bom, mas também dizer aquilo que precisa ser melhorado, porque tem muita coisa que precisa ser melhorada. Então, mas aí já é um outro programa. Aí é um outro programa para a gente conversar. Cândido Garcia Alonso, que honra recebê-lo aqui. Nosso tempo foi para o espaço. 30 segundos para falar tchau. Mais uma vez, Jonas, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e desejar para todos que nos assistiram, tá, que procurem sempre conhecer um pouco mais. As verdades muitas vezes precisam ser desveladas, descobertas, e tem muita gente que coloca fumaça na frente para a gente não ver a realidade. Seja na questão da educação, seja na questão da política, procuremos buscar as informações para que a gente possa decidir sempre o melhor, não só para nós, mas para aqueles que são de nossa responsabilidade, que são nossos filhos, que é a nossa comunidade. Muito bom receber aqui o professor Cândido. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olá, hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios,
e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.